TV Câmara, Campinas. Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós estamos ao vivo aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas para dar início a mais uma atividade legislativa, que é a reunião ordinária da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. Essa comissão é presidida pelo vereador Jair da Farmácia, que se encontra aqui no plenário para dar início à reunião. Lembrando que você acompanha essas e outras reuniões pelos canais 11.3 da TV Digital, 4 da NET e 9 da Vivo Fibra, além das nossas redes sociais e da página da TV Câmara Campinas pelo YouTube. Vamos acompanhar. Bom dia, Câmara. Bom dia a todos os convidados. Hoje eu tenho o prazer de receber a senhora Sônia Pop, assistência da perita social, consultora em ILPIs, e o Dr. José Núncio Mamana, médico geriatra, e também parabenizado pelo seu aniversário. Obrigado. Sejam bem-vindos para esse nosso encontro. Temos como objetivo hoje aprender o funcionamento da ILPIs, Instituições Longa de Permanência para Idosos. Como eu estou primeiro ano de mandato, então estou pegando essa presidência, então eu quero aprender muito com vocês, viu? E eu gostaria de que você, Sônia, falasse um pouco do seu importante trabalho com os idosos. Bom dia a todos, bom dia Campinas, bom dia Jair, a vocês. Bom dia a todos, bom dia Campinas, bom dia Jair, obrigado pelo convite, o doutor Núncio também fazendo aniversário hoje, parabéns. E esta é uma semana que nós estamos na semana em comemoração à Semana da Pessoa Idosa. Então, nós, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, nunca devemos esquecer que nós chegaremos nessa idade. Eu já estou, tá? Então, nós vamos estar dos 60 a mais. Por isso, nosso cuidado e todo o nosso trabalho com o idoso. Eu, hoje, sou aposentada, sou da sociedade civil, participei de muitas comissões, e o que eu vi também fui responsável técnica por ILPI. Nessa trajetória toda, no meu trabalho como assistente social, eu vejo que o idoso precisa de nós. Nós precisamos que eles venham para nós, que eles cheguem, venham. Que quando nós estivermos aqui nessa Câmara, no plenarinho, eu já estou dizendo alguma fala que talvez assim vá acontecer futuramente, com certeza, com o vereador Jair da Farmácia, que ele hoje está assumindo, está começando. E é um trabalho super importante. E nós precisamos desse trabalho. E o quê? Essa Câmara aqui, ela sempre esteve lotada com os idosos. Todo evento que era feito, tudo que era, pelo menos assim, que nós teríamos mostrado, designado ao idoso, com certeza, aqui nós teríamos gente em pé, como já tivemos gente sentados. Então, é importante, gente. E esse trabalho que eu tenho, que eu vejo, e que até hoje eu continuo sendo uma assistente social, luto pela causa do idoso e vou morrer com isso. Esse é o meu trabalho. Obrigado, Sônia. O Dr. José Núncio, por favor, fique à vontade para as suas exposições, para aplicar o excelente trabalho que vem desenvolvendo há tantos anos em pró à pessoa idosa. Bom dia a todos, obrigado pelo convite, obrigado pelas felicitações dadas a mim. E
Eu atuo com o idoso desde 1983, na realidade. Minha formação é médica, eu fiz inicialmente medicina preventiva, e aí eu fui para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, fazer geriatria. Foi onde eu tive um contato grande, né, com a questão do idoso, e muito bom, porque eu tive um contato com uma população que vive, talvez, a que mais viva, né, no mundo, que é o meu formador, né, o representante da instituição de geriatria da PUC, era um professor japonês, né, então, onde ele passou muita experiência do Japão, né, naquela época. E nessa época eu já estava numa instituição educacional, a PUC de Campinas, e onde eu iniciei um projeto de atenção domiciliar ao idoso, junto com os alunos, dentro do Departamento da Medicina Preventiva. E isso foi correndo até 2002, por aí, tá? Onde eu saio da instituição, e aí eu vou para uma instituição de longa permanência, né, onde eu fui gestor e proprietário até o ano de 2020. Então, eu fiquei com uma casa durante quase 17 anos, né, como gestor e como profissional, e onde eu consegui, nesses anos todos, ter uma experiência dentro dessas instituições. A partir daí, da formação e do trabalho domiciliar, né, junto com os alunos de da área da saúde, né, não eram só médicos, estudantes de medicina, enfim, foi uma experiência rica e que me fez gostar cada vez mais, né? E já há um tempo, né, mais de uma década, que eu também já entrei na fase dos idosos, e onde eu tenho que verificar cada vez mais, né, o que vai ser bom e o que não vai ser bom, não é verdade? Muito obrigado, viu? Sônia, eu gostaria de fazer umas perguntas para você. Claro. O que é uma ILPI? Bom, ILPI hoje é Instituição de Longa Permanência para Idosos, que ela era conhecida como Casa de Repouso. Nós tivemos essa diferença, essa parceria, essa troca de nomenclatura, porque casa de idoso, eu não acredito que hoje, como nós estamos no nosso século, nós precisamos sempre ter uma melhora. Então, essa instituição, ela é para quê? Para o cuidado. Ela é para tratar do idoso, para estar junto com o familiar, cuidar. Então, essa é uma instituição de longa permanência para idosos. E quais a estrutura que a instituição deve oferecer? Quais as instituições? Quais as estruturas as instituições devem oferecer? Tá. Toda a estrutura que uma ILPI deve oferecer para o idoso, quando ele é recebido dentro da ILPI, o que nós vemos, né, Anúncio? O que ele tem? Ele é recebido, ele tem que ter a cama dele adequada e, normalmente, as camas não podem estar próximas, elas têm que ter uma metragem de diferença para poder passar uma cadeira de roda, para ter esse atendimento, caso tenha o socorro entrando dentro do quarto. Então, tudo isso nós temos que observar para quem vai pedir a pôr um idoso dentro de uma ILPI. Também, a estrutura dela, ela tem que ser adequada, com barras, corrimão, que eles têm que ser adequados, as cadeiras de roda, cadeira de banho. E eu acredito que o doutor José Núncio, como ex-proprietário de ILPI, eu gostaria que ele respondesse mais. Por favor. Na realidade, é o seguinte, eu vou colocar a diferença, tá, que você... Oi? Não, pode falar. Eu vou colocar um pouco da diferença da questão do asilo, né, da questão da instituição de longa permanência, como a Sônia falou.
que na realidade as conotações elas implicam praticamente as mesmas, só que os trabalhos que são realizados numa instituição de longa permanência é diferente daquela que era do chamado asilo, né? Por quê? Porque, na realidade, antes você não tinha nenhum trabalho ligado à prevenção, ligado à saúde, né? E ligado ao bem-estar do indivíduo. Pensava-se somente num lugar onde se acolhia idosos, né? E hoje não, hoje você tem essa conotação nova, né? Por quê? Porque o idoso, né, muitas vezes ele procura uma instituição de longa permanência porque ele quer, não é? Porque ele quer ter uma convivência com outras pessoas da mesma idade, né? Uma vez que ele não tenha, por exemplo, família, uma vez que ele não tenha outra estrutura para poder se ligar a ela. Então, na realidade, o trabalho que se faz hoje é um trabalho de prevenção, tá, a qualquer tipo de patologia existente que poderá vir com o passar da idade, né? A gente tem que conhecer primeiro o que é o envelhecimento normal, o envelhecimento saudável, daquele que é patológico, que pode advir por várias razões históricas, né, e de antecedentes pessoais desse indivíduo. Para que isso tenha uma forma boa de você poder chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, talvez até aos 100 anos, né? A gente não pode esquecer que o idoso ele é considerado idoso a partir dos 60 anos, né? Aqui no Brasil, em países mais desenvolvidos a partir dos 65 anos. Então, com isso, cada ano que passa, dependendo do histórico individual, do histórico coletivo, né, a idade vai ser cada vez maior. Então, a longevidade ela acaba tendo um processo longo e você tem que ter saúde para isso, né? Você tem que ter tanto uma saúde mental como uma saúde física. Isso vai depender de várias estruturas. Uma delas é a estrutura física, não é? Por quê? E aí entra um ponto da ILPI, né? A ILPI ela tem que ter uma estrutura, né, que é determinada por normas técnicas, não é? Através de leitura federal, né, que você tem acesso pela internet, a questão da distância dos móveis, a questão da distância de quartos, do número que compõe os quartos. Quer dizer, você não pode ter pessoas acima de 4 pessoas por quarto, você tem que ter um banheiro, enfim, você tem que ter toda uma área, né, de lazer, uma área de atendimento médico, uma área de farmácia, onde você guarda seus medicamentos. Então, você tem normas que você tem que seguir, né? Na realidade, não é, hoje eu quero abrir uma instituição. Não é assim, né? Você tem que conhecer essa instituição, tem que saber o que determina, quais são os fatores determinantes para que você possa fazer um trabalho, né, conjunto, né? O trabalho nunca é único, né? Você tem que ter várias formações acadêmicas dentro de uma instituição, né, várias profissões, para que você possa desenvolver um trabalho de prevenção e um trabalho de qualidade, né? É aquela coisa, por exemplo, você tem... as pessoas elas têm vários graus de autonomia, não é? Então, eu tenho vários graus de vulnerabilidade, né? E aí a gente entra até num outro aspecto, que é a vulnerabilidade social, né? Mas nós temos que as casas elas têm que receber todo tipo de tipo de pessoa, né? Então, aquela que tem autonomia, ou seja, que pode desenvolver qualquer tipo de ação dentro da vida diária, mesmo que ela tenha algum componente de utilização de órtese, como uma bengala, enfim, como um aparelho de surdez, né? Que são órteses que são comuns, né? na idade, na terceira idade, no idoso. Aí você tem aquele que é parcialmente, ou seja, ele depende, né, de outra pessoa para poder desenvolver alguns hábitos da vida diária, mas não totalmente, parcialmente, né? E você tem aquele indivíduo que necessita de pessoas 24 horas para desenvolver todos os hábitos da vida diária, né? Então, para que isso aconteça, você tem que adequar, né, esse espaço físico, né, para essas pessoas que vão
estar junto com as outras. Eu só queria complementar o grau de dependências, como o doutor José Núncio comentou. O grau 1 são pessoas autônomas. Elas são totalmente autônomas, ou talvez até possa estar numa cadeira de roda, mas ela desenvolve o seu trabalho sozinha. Tá? O grau 2, ela depende de um banho, ela está numa cadeira de roda, ela está dependendo... Tá? Está longe. O grau 2, ele depende, normalmente, de uma ajuda para um banho, para comida. Então, para isso, ele vai estar numa cadeira de roda, vai estar no andador. E o grau 3, o que nós chamamos, são aqueles acamados. Ele depende de tudo, para tudo, de um cuidador, de um gestor, que seja. Então, é uma alimentação, é um banho, tudo na cama. Então, é essa nomenclatura que nós temos, grau 1, 2 e 3. Doutor, é feita alguma fiscalização corriqueira nessas instituições? Sim, tem. Né? Tem que ter, não é verdade? Porque você depende de alvarás, né? Alvará de funcionamento, alvará da prefeitura. Você tem que ter concordância com as normas da vigilância sanitária, né? Então, essas instituições, essas fiscalizações acabam sendo realizadas para que se trabalhe junto, né? Antigamente o trabalho não era conjunto, hoje você já tem um trabalho conjunto, né? De que você também, todo ser humano tem falhas, né? E às vezes as pessoas estão no dia a dia, acabam não verificando essas falhas, né? Então, esse tipo de fiscalização hoje, pelo menos até onde eu pude participar, elas são de conhecimento, né? Para que você possa modificar e para que você possa dar qualidade para as pessoas. A gente não pode esquecer, tá, que uma grande maioria de casas, né? E aí eu vou colocar casas, né? Porque elas têm muito comprometimento asilar e muito comprometimento até a instituição de longa permanência, de residência, de república, enfim, de qualquer coisa ligada à questão da residência do idoso, né? Tem muitas casas que não são oficiais, não é? E é aí onde corre o grande perigo, né? Uma vez que você não é oficial, não se sabe quem são, não é? E você não sabe também como é que é o desenvolvimento da gestão em cima desse indivíduo idoso. E hoje a gente tem uma cultura, né? Que está modificando, mas a gente não pode esquecer que a cultura nossa em relação ao idoso, tá, dentro de uma instituição, ela é muito maior daquela que se colocam as pessoas, né? Principalmente aquela que demanda um cuidado mais específico, né? E que você não tem uma condição família própria para também isso. que abandona, né? Larga lá. Exatamente. E você, essa questão tem que ser muito bem trabalhada, muito bem fiscalizada, né? E eu acho que, através disso, você também tem as questões das denúncias, né, que podem ser realizadas por qualquer pessoa. Só que as pessoas têm que saber, né, como é que isso se faz. Tá? Obrigado. Sônia, hoje, como funciona para o idoso ou para a família ingressar na ILPI para conseguir uma vaga? Para conseguir uma vaga gratuita, ela tem que estar na Secretaria de Saúde, no SMS. Isso é através deles. Tá? Nós que sabemos, agora, das particulares, então, toda a população, toda pessoa que precisa estar, ela é coerente em saber quais são as ILPIs que existam. Elas irem verificar, elas saberem dessas ILPIs, questionarem, verem a documentação, verem se está legalizada ou não, verem também o bolso dela, e o bolso e o que vai ser cobrado, como vai estar feito essa alimentação, como está sendo feito. Então, isso tudo nós precisamos que a população entenda e vá procurar, que ela vá saber não colocar o seu idoso
na primeira ILPI que ele achar, porque é R$ 1.500, então tá, ela está lá. Mas logo após, a gente sabe que teremos problema, que o idoso é simplesmente deixado ao lado lá. Porque R$ 1.500, gente, infelizmente, é difícil, muito, você conseguir dependendo da sustentar. casa, é bem mais ainda, né? Muito. Então, é difícil e nós precisamos que a prefeitura, que governos olhassem para isso e montassem e ajudassem as ILPIs também, tivessem as parceiras, mais parcerias, mais ajuda para essa população. A população precisa, sim, ser esclarecida, saber como ela procurar, saber como ela ir atrás de uma ILPI para colocar o seu idoso. É isso que ele tem que entender. Núncio, é isso? É isso sim. Tá? Eu vou um pouco mais além. Tá? Eu acho o seguinte, é cara, né? Para você manter uma instituição desse porte, ela sai muito caro, porque as coisas são muito caras, né? E a particular depende só dela, né? E você tem que pensar qual é a equipe que faz parte dessa instituição, né? Médico, né? Enfermeiro, cuidadores, né? Esses cuidadores só têm regras também, né? De horário, de número, né? Você tem números específicos de idosos para cada cuidador, dependendo da jornada de trabalho dele, né? Você tem psicólogo, que você tem que ter um psicólogo dentro para fazer o trabalho, assistente social, né? Porque o serviço social busca, inclusive, condições externas para que se coloque, né, financiamento dentro dessa instituição, se você quiser manter uma instituição, diversos aspectos sociais, inclusive, né? E porque as instituições de longa permanência, tá, que são chamadas residenciais, especificamente, para determinado tipo de classe social mais elevada, tá, essa sempre existiu, sempre vai existir, né, e sempre vai ser própria. Né, ela não necessita de nada, ela vai ter condições de gerir, tá, e as condições próprias para o desenvolvimento de qualidade. Agora, as outras não. Né? É por isso que, veja, abrir é muito fácil, tá? Gerenciar é um pouco difícil isso, né? Aí você não pode jogar com a questão de poucos cuidadores para muitos idosos, né? Quando você faz isso, você já sabe que a qualidade vai ser ruim, não é? E é isso que a senhora fala, tá? Antes de vocês, né, colocarem o indivíduo numa instituição, vai lá, verifica, né? E uma outra coisa muito interessante também é como é que a gestão dessa instituição privada, tá, realiza. Como é que ela realiza? Né? Ela realiza sozinha ou ela tem um comprometimento junto com os familiares? Porque os familiares, dentro de uma instituição de longa permanência, eles são essenciais. Né? É lá que você vai ter, tá, como desenvolver o trabalho, tá, porque ele é coletivo, mas ele é individual. Então, você recebe uma pessoa de 90 anos, por exemplo, né, que você não conhece, né, a equipe não conhece. Então, ela não sabe qual é o histórico de vida dessa pessoa, principalmente se ela tiver condições de autonomia própria, né, ou a nível mental, então, específica para isso. Né. Então, você tem que conhecer todo o histórico dela para que você possa fazer com que essa pessoa se sinta, né, como se ela estivesse na casa dela. Tá? Quer dizer, você vive 90 anos com uma autonomia e, de repente, você tem que se adaptar a novas situações que não são visíveis para você. Não, não é por aí. Você tem que dar continuidade, né, para a tua vida da mesma forma que ela vinha sendo desenvolvida. Ah, mas isso não pode ser porque ela deixa o caráter familiar e passa a um caráter coletivo. Não, não é isso não. Tá? Porque se o idoso ele tem um histórico bom, ele vai conseguir, tá, se manter muito bem com todas as atividades e a um nível coletivo dentro dessa instituição. Né? Então, você tem que fazer essa verificação e tem que ter uma gestão junto com a família. Né? Claro, desde que a família aceite também. Não é? Porque tem famílias que não aceitam. Elas jogam toda a responsabilidade e você, como passa a ser o responsável, você tem que adquirir
programas específicos para que isso dê conta. Mas o melhor jeito de você de ter uma gestão positiva, tá? É um trabalho onde você tenha agrupamentos, né? Grupos de equipes de trabalho, onde haja um representante da família, um representante da instituição, né? Um representante dos cuidadores, né? Porque o cuidador que está lá direto, ele sabe como é que esse cara se desenvolve, né, no dia a dia. Certo. Né? Então, você tem que ter várias representações para que você possa desenvolver um trabalho interessante. Então, essa questão, busque antes de procurar, de colocar, é fundamental. A gente não pode esquecer também, tá, que a cobrança que a gente não tem, né, frente à questão do poder público, né, é de você esquecer determinadas situações, né, que o idoso tem e que a responsabilidade pode passar a ser do Estado. Né? Então, quer dizer, são essas questões que vêm de um processo educacional, né, onde, por ser um país jovem, né, você não tem cultura para desenvolver características para uma pessoa idosa. Né? Inclusive, eu falei, não só isso, a questão até de trabalho. Né? Como é que o trabalho é referenciado por uma faixa etária dessa? Então, Sônia, existe diferença entre o asilo e o LPI? Sim, nós comentamos, até o doutor Núncio comentou, a diferença do asilo e da ILPI. Existe, e sim, que na realidade, hoje não existe mais asilo. Não temos mais, nós só temos ILPIs. O asilo, esse nome já foi passado. Já foi. Doutor, idosos com deficiência de locomoção ou deficiência podem ir para um ILPI? Claro, pode sim. Entendeu? Na realidade, é uma das formas da questão da autonomia. Né? É o indivíduo que ele tem parcialmente uma autonomia, né? Que depende de algumas situações para a vida diária dele, e que ele... Veja, você tem uma casa hoje, como é que é a formação da família, né? A formação da família hoje é de trabalho, né? Então, todas as pessoas acabam saindo no dia a dia, né, para poder trabalhar e para poder trazer, não é, dinheiro suficiente para poder manter a família. Né? Então, para que isso aconteça, e se você tem um idoso dependente na tua casa, ele se torna muito difícil. Então, a alternativa que você tem, tá? Uma das alternativas, né, é a colocação nas instituições de longa permanência. Né? E aí a pessoa a mudança é brutal. Tá? Quando você recebe uma pessoa que fica sozinha o dia inteiro em sua casa e passa, tá, a conviver com outras pessoas, né, da idade semelhante, né, é muito bom. As pessoas acabam tendo um crescimento muito grande, né, inclusive aquela questão assim, o indivíduo acaba cuidando também do colega, vamos dizer assim, tá, que está ao lado dele, né, que passa com ele, tá, 24 horas. Né. A gente sabe, por exemplo, que a convivência ela se dá não só para pessoas que têm autonomia e que são lúcidas completamente. Né? Esse comparativo de lucidez ele acaba sendo determinado no dia a dia. Né? E o cuidar de si, né, ele passa também a cuidar dos outros. E é muito interessante isso, né? Você vê crescimento para ambas as formas. Aquele que tem parcialmente os efeitos cognitivos alterados, né? Qualquer que sejam eles, de espaço, de tempo, de atenção, e aqueles que têm a cognição completa. Né? O cuidado, né, com o tempo que desenvolve entre esses dois tipos de pessoas, ele é muito interessante. Né? E depende muito também do programa que você desenvolve com ele. Né? Quer dizer, veja, uma coisa é assim, você não coloca o indivíduo numa instituição de longa permanência para nunca mais tê-lo de volta. Né? Isso é uma percepção que as pessoas têm que ter. Né? Se eu estou achando que o melhor para ele é isso, tá? Mas a gente não esquece que a família ela é o poder máximo que se tem. Né? A questão toda, tá, de formação
né, ela sai da família. Né? Quer dizer, é a questão do emocional, do afetivo, né, que ela vai crescendo. Então, você não tem o direito de barrar isso em uma determinada idade. Né? Então, vou colocar meu pai, vou colocar minha mãe numa instituição. Vou. Por quê? Porque lá ela vai ter melhor condições de ter uma vida diária, de hábitos diários bons, melhor alimentação, porque ela vai ter uma alimentação qualificada, uma alimentação saudável. Tá? Lazer, ela vai ter lazer, né? Porque você tem sala de jogos, você tem, enfim, tudo que você tem arte-terapia, você tem musicoterapia, ou seja, você tem atividades, se você quiser, 24 horas. Vários de lazer, né? Exatamente. Então, você tem convivência com o pessoal externo, né? Tanto a nível de saúde, que você tem que participar da saúde do bairro, por exemplo, tá? E da questão das atividades que são feitas também pela questão externa, né? A comunidade externa, como é que ela enxerga, tá, essa instituição que está dentro do bairro dela. Aí, eu acho muito interessante, porque existem trabalhos fora daqui, tá, que acabam desenvolvendo na própria comunidade uma instituição de longa permanência, entendeu? E que você depende, e que você forma, que você lança, tá, cuidadores da própria comunidade. Né? Isso não existe aqui ainda. Né? Quer dizer, e é muito fácil, né? É muito fácil você imaginar, é difícil na colocação, porque você esbarra em burocracias muito grandes. Mas são projetos, tá, muito interessantes, onde a questão afetiva e emocional, elas estão muito qualificadas para receber a pessoa que está dentro do bairro que foi convivido, tá, por ambas pessoas, pelo cara que vai residir lá e pelo cara que vai cuidar. É uma forma muito interessante, né? Como você tem a questão da república, né, onde você junta pessoas, tá, para poder conviver, né, e aceitar todas as questões do outro no dia a dia, né, você tem que ter essa questão ligada à comunidade. Obrigado. É para se pensar. Eu vou complementar o que o Núncio comentou sobre cuidadores. Nós também temos, eu sou bem apta, junto com os cuidadores, nós temos os cursos para cuidadores de idosos. Então, eu sou palestrante para eles, eu ministro cursos também. Então, o que nós precisamos? Não existe a regulamentação da profissão do cuidador hoje em dia. Então, nós estamos, sim, batalhando para que ele volte, porque em 2019 ela foi vetada. Tá? Ela já estava no Senado e foi vetada pelo presidente Bolsonaro, mas isso não seja ele. Eu estou dizendo que foi vetada. Certo. Agora, o que ocorreu? Nós, os cuidadores, eles precisam, porque eles têm os horários de trabalho, 12 por 36, existem locais que querem abuso também desse trabalho. Então, nós temos esses conhecimentos que os cuidadores, ou eles trabalham 48 horas, 24, ou acabam indo embora se uma outra ILPI ofereça R$10 a mais. Então, toda essa estrutura e todo esse trabalho tem que ser feito muito grande, porque o idoso fica na mão de um cuidador. E um cuidador, é essencial para o cuidado, para a saúde. Claro que ele não vai aplicar nenhuma medicação, injeção. Mas o quê? Ele está aí, lá junto, correndo junto, trabalhando com eles. E a orientação do familiar. O familiar, às vezes, larga o idoso na mão do cuidador. Então, para ele, é muito mais viável o cuidador ali. Então, nós temos que ter, né, essa. Você hoje, Jair, como presidente da Câmara, e nessa área, eu também convido para que esteja participando junto. Quero fazer muito. Nessas áreas, com os cuidadores, para que você conheça. Nós estamos com um grupo também, que agora está indo para Brasília, a regulamentação, e gostaria até que você estivesse no documento também. Estarei. Vou fazer muito relator pelos também, idosos. já temos, né, a doutora Nelma, que está na relatoria. Certo. E o quê? Não, pode. Tá.
o que eu gostaria realmente convidá-los para que vissem, assistissem, vissem uma aula sobre o cuidador, fossem presenciar para saber como o cuidador tem que tratar o seu idoso, o trabalho dele, porque o gestor da ILPI, ele tem que também estar ciente, ele está em cima. Porque eu, como sou assistente social, sou pós-graduada em gerontologia e geriatria, perita social, mas o quê? Nós precisamos do cuidador junto e do familiar. Então, o imprescindível é que vocês façam realmente a família entender o que é um idoso, porque normalmente o idoso começou a dar trabalho, vai para uma ILPI. Não, e aí esquece, não pode. Então, o familiar tem que ser atento. Olha, parabéns a todos os idosos de Campinas e do Brasil. Parabéns pelo dia 1º. Obrigado. Tem mais alguma coisa a dizer, doutor? Não, na realidade, essa questão é o seguinte, o cuidador, como ele não tem uma função, ele tem várias funções definidas, mas não tem uma qualificação para isso, né? Agora que você tem cursos, né? Cursos de formação básica, né? E que você vai ter que pensar o seguinte, esse cuidado, né? Ele tem que ser muito específico, né? Então ele tem que ter uma formação muito grande para você poder lidar com um idoso durante 6, 8, 10, 12 horas. Né? Então, para que isso aconteça, você tem que ter uma formação. Né? Essa formação ainda ela não existe, ela acaba existindo na prática e dependendo dos gestores dessas instituições. Né? E é fundamental que isso aconteça. Né? A gente sabe de N situações, né? Onde envolvem essas questões todas. E a gente sabe também, quem é gestor de LPI, né, que o desenvolvimento também, o cuidador é fundamental para isso. Tanto é que ele tem que participar, né, dessa equipe, né, de cuidados, né, dessa instituição para que hajam programas específicos para cada um deles. Né. Doutor, eu quero agradecer e tirou todas as dúvidas das pessoas, você também, viu, Sônia? E também agradecer ao Diego César Presa, do assessor do gabinete do Marcelo da Farmácia. Obrigado, viu? Obrigado para você, viu, Sônia? Obrigado pelo convite. Mesmo. Obrigado. Obrigado, doutor, e tirou todas as dúvidas. Tá bom? Encerro aqui e obrigado a todos vocês. Imagina, foi rápido.
fim desta reunião ordinária, nós estamos aqui, ao meu lado está o vereador Jair da Farmácia, que preside a comissão. Vereador, primeiramente, um bom dia. Como é que foi essa reunião, acrescentar esse debate para a população? Olha, foi muito bom, porque esclarecida a LPI, para a população entender melhor esse contato com o idoso, cuidar mais deles, e é isso daí. Fica aqui então esta transmissão ao vivo. Não se esqueça que daqui a pouquinho tem o Câmara Notícia com Gabriel Castro e Mirna Abreu com mais informações do Legislativo e também aqui de Campinas e região. Até logo! TV Câmara, Campinas.